Frelimo é Frente de Libertação de Moçambique. Como movimento. Sim, como movimento. Trouxe então, foi usada para trazer a independência do nosso país. E isso é um facto que nós temos que reconhecer, né? Então, a Frelimo foi, na verdade, essa frente que libertou Moçambique. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer um facto, que a Frelimo de hoje, é o principal problema de Moçambique. Okay? E vou falar devagar isso. Agora, eu não quero ser negativo, só criticar. Quero dar também sugestões para a própria Frelimo melhorar-se, se quiser ouvir. Mas vou repetir. O maior problema que nós temos em Moçambique, número 1, é o partido Frelimo. É o principal problema. Então, vou trazer alguns conselhos para ele, para o partido. Mas também tenho que reconhecer que ele não está lá sozinho. Tem outros culpados que nós temos que reconhecer, que nós também temos a nossa culpa em permitir com que isto aconteça, e nós temos que fazer alguma coisa para parar com isso ali. Okay? Alguns dos culpados nesta situação em que nós estamos de 50 anos, que ainda não estamos independentes, e o conselho será para todos. O segundo grupo que eu queria chamar a atenção são os outros partidos políticos. Okay. Não temos oposição em Moçambique. Esse é um problema que nós temos. E repito, como o meu colega dizia, com a exceção do presidente Venâncio Mondlane, que ainda não tem partido político, mas é a única oposição que nós temos de verdade em Moçambique. Então, os partidos políticos são também um problema, não só a Frelimo. Tenho que também mencionar um terceiro grupo, que são os líderes religiosos. E também é importante hoje que escutem, né? Que tem a sua responsabilidade. Né? A Frelimo é o líder da confusão em Moçambique. Mas tem pessoas por trás que também são cúmplices para que isso aconteça. Os líderes religiosos, no sentido geral, há exceções. Quando eu falo isso, sempre há exceções. Quero mencionar também a classe dos acadêmicos, okay? Os intelectuais. Eu estava a falar com o meu colega, antes de começar o programa, a dizer assim, será que temos intelectuais de verdade em Moçambique? Então, eles também têm uma culpa também. E eu vou explicar porque que eles são cúmplices também. Temos também os homens de negócio, que também eles têm a sua parte da responsabilidade, né? E finalmente, né, por baixo, nós, o restante do povo, que também temos que assumir a nossa responsabilidade. Mas eu digo que o primeiro culpado hoje em dia é o Partido Frelimo. Por que eu falo isso com certeza? Tudo sobe e desce dependendo da liderança. Okay? Assim como a liderança está, assim estará também o povo. A situação de Moçambique é responsabilidade. Se tu tens um bom líder, tu vais ter uma boa organização, uma boa empresa, um bom país. Se tu tens um mau líder, também é o contrário. Então a situação que nós estamos em Moçambique é culpa, na verdade, do Partido Frelimo. Agora, se o Partido Frelimo reconhecesse a sua culpa, isso não seria um problema. Mas o problema maior que nós temos hoje é que o Partido Frelimo ainda continua, como o meu colega estava a dizer agora, com arrogância. Se ouviu, por exemplo, nessas entrevistas todas que nós estávamos, o espírito que estava lá era um espírito de muita arrogância. Eu ouvi, por exemplo, eu vou ter que falar, quando uma das entrevistas que eu vi hoje, na verdade, que está a rodar nas redes sociais, foi quando se fez uma pergunta ao ex-presidente Emílio Guebuza. Sinceramente, né, eu esperava um pouco mais de palavras de alguém que pelo menos foi à escola, um pouco, né, e um pouco de alguém que tem alguma moral. Né? Mas aquela resposta, desculpa lá, né? Não sei se ele não estava preparado e talvez não esperava que alguém lhe ia confrontar, porque uma das vezes esses nossos líderes têm aquela questão de esperar que todos os jornalistas têm medo, e não haverá jornalistas que tenham ousadia suficiente para lhes confrontar. Né? Mas aquele jornalista fez perguntas pontuais, que mereciam respostas. Mas o nosso ex-presidente, não foi capaz e simplesmente disse, não, eu só quero avançar. Estamos em festa. Estamos em festa? Qual festa? A pergunta é essa. Então, será que você está tão ignorante da situação do nosso país para dizer essas palavras? Então, eles, como estou a dizer, eles negam reconhecer o problema. Né? Eu estava a conversar, não é só esse jovem, mas tem vários jovens, alguns da Frelimo até, que converso com eles, alguns senhores até da Frelimo. Sabe o que me dizem muitas das vezes? Dizem que a Frelimo, na verdade, quando nós estamos a culpar a Frelimo,
Desculpa, nós não devíamos culpar a Frelimo, dizem. Porque na Frelimo há boa gente, dizem. Não é boa pessoa, né? Interessante. É essa primeira pessoa que publicamente me diz isso, porque toda a gente acredita que não, tem boa gente. E eu discordei com ele, um deles mesmo foi ontem que eu disse, não há. E alguns da Frelimo podem se sentir ofendidos agora. E vamos justificar cientificamente, espiritualmente, que não existe boa gente. E eu vou explicar por que não existe boa gente. Então, a justificação é a seguinte, que nos comentários, é verdade que estamos sendo escravizados, mas, na verdade, na Frelimo tem muito boa gente lá, tem muitos intelectuais, mas é um pequeno grupo de, por ali, talvez 10, que está a escravizar toda aquela gente, está a dominar a todos. É o que dizem. Né? Então, eu confrontei, uma dessas pessoas que eu converso com ele, confrontei com ele, tenho que discordar consigo. Porque a questão é, se toda essa multidão, que dizem que são da Frelimo, e que, na verdade, eles querem mudança também, mas é um pequeno grupo de pessoas que está a escravizar a eles, isso é um sinal de uma doença grave, de que eles são covardes lá dentro, ok? Porque uma pessoa que tem caráter e que tem identidade, porque um dos problemas que nós temos hoje em dia é a perda de identidade. E que se tu olhas dentro da Frelimo, infelizmente a Frelimo já contaminou os outros partidos, como eu estava, as pessoas já não têm identidade, então já se perdeu a identidade, e então hoje em dia nós nos calamos para conseguir ganhar algum pão, ou nos calamos porque temos medo de morrer. Então, na verdade, a razão é essa. A razão por que continuam calados lá dentro é porque têm medo de morrer e têm medo de perder todos os benefícios que eles têm. Mas a minha pergunta é, será que eles têm um propósito de vida? Eles têm uma razão por que eles estão vivos? Né? E essa posição que eles estão a tomar não fica de pé por uma análise nem espiritual e nem uma análise científica ou moral. É errado o que eles estão a fazer, porque se alguém tem convicções, não devia... Tem o senhor, é o Elder que é mesmo, Elder que se levantou, não, o da Frelimo, que levantou-se dessa vez e confrontou algumas questões no encontro do partido Frelimo. Jauane, exatamente. Está ali um exemplo claro. Se existem pessoas da Frelimo que estão a ouvir aqui, escuta, não estou a criticar, não sou teu inimigo, porque muitas vezes o problema que nós temos com pessoas de partidos diferentes é quando olham alguém que fala a verdade, consideram inimigo. Não estou a criticar, estou a dar sugestões úteis. O Jauane, por exemplo, se levantou ali e confrontou certas verdades. E ele disse uma coisa bonita. Ele disse, eu não discuto pessoas, eu discuto ideias. Eu aplaudia. Agora, será que não existem mais pessoas dentro da Frelimo que deviam se levantar e fazer a mesma coisa? A confusão que nós temos em Moçambique é porque existem muitas pessoas dentro da Frelimo que estão caladas. Então, automaticamente, eles são cúmplices. Existem muitos líderes religiosos que estão a ver toda a bagunça, estão calados. Existem muitos acadêmicos que estão a ver a confusão, estão calados. Todos esses são cúmplices, mas acima de tudo, o principal responsável pelo caos que nós temos em Moçambique, sem dúvida, é o Partido Frelimo. Não, Malala. Sobre o jornalista, acho que é da TV Limpopo, muitos parabéns. É preciso muita coragem para não se exaltar a pátria, porque a única resposta do ex-presidente é sempre exaltemos a pátria. Mas como vamos exaltar a pátria? Se nós que devemos exaltar a pátria não estamos bem. É sobre isso. Uma coisa engraçada que eu até achei que foi importante de acontecer para nós percebermos até que nível o descrédito deste partido, que não cose há mais de 50 anos, foi que todos aqueles, os ditos do partido, sentiram-se obrigados a ter que ir ao estádio da Machava para pelo menos encher aquilo. Eu não estou falando das pessoas que foram obrigadas nos setores laborais, especialmente a função pública, mas muitos jovens que defendem a Frelimo ontem sentiram-se intimados pelos seus superiores para poder encher o estádio da Machava. Parece que é estádio da Independência, algo assim, mas ao que tudo indica, não foram lá de livre vontade, como aconteceu quando a independência foi proclamada em 75. Nós temos fotos comparativas, eu vou pedir a Regi para colocar. Em 75 não havia sequer lugar para pisar. As pessoas foram pernoitar no estádio da Machava, porque a independência de facto
era de pertença de todo moçambicano, e todo moçambicano, consciente e ciente, se fez naquele lugar, independentemente das suas origens, da sua religião, como lutavam em prol do bem comum. A independência foi de Moçambique. Ontem, a independência foi do partido Frelimo. Eu ainda digo, nós temos uma dívida histórica com a Frelimo como frente, como um movimento que foi a união de vários movimentos. O Namo de Namo e Mano